livros espalhados sobre a cama. Mais uma cena que chamou a atenção dos peritos que entraram na casa do atirador no dia do crime. Entre os volumes, Estudo Perspicaz das Escrituras, Anuário das Testemunhas de Jeová, O Segredo de uma Família Feliz, Tradução das Escrituras Sagradas. Para este professor de teologia da PUC do Rio, não são livros que permitem um estudo profundo de nenhuma religião. Você não vai encontrar nesse livro um lado, vamos dizer assim, mais radical, um lado mais fundamentalista. Pode até encontrar, mas de uma forma muito subliminar. O Fantástico teve acesso a manuscritos encontrados na casa do assassino, ao exercício de inglês, anotações soltas e o principal deles, uma espécie de carta aparentemente dirigida a uma mulher, escrita provavelmente antes da morte da mãe há 2 anos. Há muitas referências religiosas e sinais de tendências suicidas. Os prazeres e o reconhecimento deste mundo são coisas passageiras e o que importa é ser reconhecido por Deus, porque não será com as pessoas limitadas deste mundo que viverei eternamente, e sim com Deus. Wellington é de uma família de testemunhas de Jeová e critica os pais por não seguirem os preceitos da religião estritamente. Meus pais têm fé em Jeová, mas deixam de cumprir com as exigências da congregação. Ele relata a sua rotina. Infelizmente, tenho que dividir meu tempo com tarefas de colégios, limpeza de casa e ir à igreja das Testemunhas de Jeová. Em nota, a liderança das Testemunhas de Jeová no Rio de Janeiro diz que o homem que cometeu os crimes bárbaros na escola municipal, Tasso da Silveira, não era membro da religião das Testemunhas de Jeová e expressa solidariedade às famílias das vítimas. Nos últimos anos, Wellington parece se interessar também por outra religião, o islamismo. Uma das irmãs do atirador disse à polícia em depoimento que Wellington passou a frequentar uma mesquita no centro do Rio. Na carta, ele relata um conflito. Já errei com minha família, mas eu mudei com o Alcorão e eles não confiam em mim. Wellington faz referência ao que seria um grupo e relata dividir o próprio tempo entre orações e reflexões sobre o terrorismo. Estou fora do grupo, mas faço todos os dias a minha oração do meio-dia, que é a do reconhecimento a Deus, e as outras 5 que são da dedicação a Deus. E umas 4 horas do dia passo lendo o Alcorão. Não o livro, porque ficou com o grupo, mas partes que eu copiei para mim. E o resto do tempo eu fico meditando no lido e algumas vezes meditando no 11 de setembro. Para o professor de teologia, a mudança é um sinal claro da confusão mental de Wellington. Acharia muito difícil um testemunho de Jeová realmente trocar Jesus por Maomé. Como se fala, não é que seja contraditório, não é que seja um contra o outro, mas acho meio complicado, né? Um fanático por Jesus, de repente, ser fanático por Maomé. Acho uma coisa meio difícil de acontecer. O sheik Jihad Hassan diz que Wellington não era muçulmano e afirma categoricamente: a religião islâmica, ela proíbe esses atos. A religião islâmica não dá amparo, não ensina, não dá esses ensinamentos. Ela não acolhe esse tipo de pessoas, esse tipo de pensamentos. A religião islâmica, ela ensina o bem, ensina a preservar a vida e não a tirar a vida. Apesar de viver em aparente isolamento, Wellington Menezes de Oliveira deixou muitas pistas que precisam ser seguidas para se tentar entender o caminho que levou a praticar tal barbaridade. Seguir essas pistas não é um trabalho fácil, porque é preciso separar o que é fato, realidade, do que é pura ficção. Documentos, como os que o Fantástico apresenta hoje, trazem também muitas perguntas. Por exemplo, Wellington realmente participava de algum grupo extremista com ligação até no exterior, como diz nos papéis, ou isso é apenas fruto de uma imaginação fértil e doentia? No manuscrito, Wellington volta a citar o grupo, e o nome de alguém que teria vindo do estrangeiro se repete: Abdul. Tenho certeza que foi o meu pai quem os mandou aqui no Brasil. Ele reconheceu o Abdul e mandou que ele viesse com os outros precisamente ao Rio. Porque quando eu os conheci e revelei tudo a eles, eu fui muito bem recebido e houve uma grande comemoração. No mesmo trecho, ele diz algo que pode ser uma referência ao atentado do 11 de setembro. O tal Abdul parece ter se vangloriado de quase ter participado do atentado às Torres Gêmeas. Uma fanfarronice para impressionar o Wellington, se for verdadeira essa interpretação. E o Abdul teve uma conversa comigo e me revelou que conheceu meu pai e que chegou a comprar uma passagem para um dos voos, mas não fazia parte do plano e usou uma identidade com algum dado incorreto, pensando no futuro para não reconhecerem ele.
Mais adiante surge um novo nome, Philip, e sinais de desentendimento dentro do grupo. Tive uma briga com o Abdul e descobri que o Philip usava meu PC para ver pornografia. Com respeito ao Philip, eu já esperava isso. Mas do Abdul, eu não esperava isso. Nos dávamos bem e ele sempre foi flexível nas nossas conversas. E dessa vez, ele foi muito rígido. O motivo da briga teria sido uma menina de uma certa igreja que o Wellington teria tentado levar ao grupo. É que eu resolvi falar sobre a menina que me convidou a ir à igreja dela. E antes de eu terminar, ele já foi cortar ela logo no início, ao invés de ouvi-la. Depois disso, ele me ligou umas vezes e eu disse que estou saindo por respeito ao grupo. Wellington também manifesta vontade em conhecer países de população islâmica. Pretendo trabalhar para sair desse estado ou talvez irei direto ao Egito. Além da carta, a polícia encontrou uma folha com anotações soltas e uma referência à Malásia, um país de maioria islâmica, onde há alguns dos edifícios mais altos do mundo. Ele anota que é preciso verificar as condições climáticas da Malásia em setembro, mês dos ataques de 2001 em Nova York. Sinais de uma mente delirante, obcecada por atentados. Torres Gêmeas. Retornar fotos e dados sobre tais condições climáticas na Malásia no mês de setembro. Clima, torres altas, procurar aviões da Malásia, voos, aeroportos. A fixação pelo terrorismo tinha sido percebida por pessoas que conviviam com Wellington, como o barbeiro que o atendia há 7 anos. À polícia, ele disse que no último ano Wellington passou a deixar a barba crescer, atingindo o comprimento até o peito. Quando brincou com Wellington, dizendo que cortaria a barba dele, o cliente o impediu, dizendo: "Vou ser expulso". O barbeiro entendeu que o Wellington se referia ao grupo de islamismo, pois ele dizia que o Islã era a religião mais correta e que estava estudando o Alcorão. De tudo o que veio à tona, não há dúvida de que o assassinato dos 12 alunos foi obra solitária de Wellington. Mas os manuscritos revelados pelo Fantástico podem levantar uma ação paralela. O atirador teve contato com algum grupo radical? Abdul e Philip existem? A polícia vai investigar? Eu acho que é uma necessidade. Nenhuma prova pode ser excluída. E a necessidade de se buscar tudo, desde um rumor, uma simples conversa ou uma suspeita, a necessidade. Porque, veja, se a gente pensar num quebra-cabeça, e a investigação é sempre um quebra-cabeça, uma peça pequena pode estabelecer várias ligações e pode dar a solução para a montagem de um mosaico de quebra-cabeça. Tudo é importante numa investigação e qualquer policial sabe muito bem disso. O responsável pelo inquérito, no entanto, não considera necessário abrir essa linha de investigação. Tudo afasta de grupos extremáticos, e sim um louco que de forma covarde resolveu buscar atingir a vida de crianças, indefesas, para depois se suicidar, como ocorreu. Líderes espirituais e especialistas concordam que atos como o do assassino Wellington nada tem a ver com religião. A coisa mais complexa quando alguém pode ter uma conduta fanática é que ele não consegue enxergar a si mesmo como alguém que está no nível equivalente a outros seres humanos. Ele se considera ou um escolhido, ou um eleito, ou uma pessoa especial. Esta autoimagem muito completa, aquela que não tem crítica sobre si mesmo, ela dá uma convicção. E a convicção vira obsessão, e a obsessão pode gerar uma conduta horrorosa como a que nós tivemos. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem diferenciar esses discursos ultra-radicais, intolerantes, de posições, de tradições, de religiões, que na verdade são de milhões de pessoas pelo mundo inteiro e que não se pautam por esse nível de violência, não se pautam por nada que tenha essa função destrutiva.